Olá, meus amados, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Eu quero saudar você com a doce paz do nosso amado Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Desde já eu quero pedir para que você possa se cadastrar aqui no nosso canal. Aqui por baixo vai ter um botãozinho, ou aqui mesmo na tela, para você se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações que nós vamos postar aqui nesse canal. Sempre vamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus para alimentar as nossas almas. Eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma humilde oração pela sua vida, para que o Senhor possa te guardar, continuar abençoando a sua vida e toda a sua família. O meu nome é Moisés Santos e eu sou fundador deste canal Compartilhando a Bíblia. Eu sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões, aqui no estado de Sergipe. Então vamos fazer uma oração, entregando as nossas vidas nas mãos do nosso amado Jesus. Feche os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, neste momento em Tua presença, meu Deus, eu quero apresentar em Tuas mãos a vida dos Teus servos que neste momento estão assistindo este vídeo, Pai. Que o Senhor possa entrar em seus lares, abençoando toda a sua família, repreendendo todo o mal. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer aquilo que os teus servos não podem, mas que eles precisam. O Senhor é um Deus onisciente, um Deus que tudo conhece. Tu és um Deus onipresente, porque o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, pela força do teu poder. E neste momento eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que está neste momento assistindo este vídeo, talvez passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Mas o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso ajudador, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então que o Senhor possa, meu Deus, estender as tuas mãos, pegar-nos pela tua mão direita, Pai, nos levantarmos a cada dia, que a cada manhã nós venhamos, ó Deus, te agradecer por mais um dia de vida, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Guarda as nossas vidas do maligno, do homem sanguinário. Meu Deus, nos livra de todo mal, da fúria do nosso adversário, e nos dá vitória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos dá a cada dia mais sabedoria, conhecimento na Tua Palavra, o desejo de meditar na Tua Palavra, meu Deus, dia e noite, o desejo ardente em nossos corações de estarmos em Tua presença, orando, Te buscando a Tua face e nos santificando na verdade, que é a Tua Palavra. Fica conosco neste momento e nos dá uma palavra da Tua parte para alimento das nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero ler alguns versículos na palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. É uma passagem bastante conhecida, mas como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Existem algumas pessoas que dizem que a palavra de Deus se renova a cada manhã, mas aquilo que se renova é aquilo que envelheceu. E a palavra de Deus, em momento algum, ela envelhece. Então a palavra de Deus não se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. A cada manhã ela continua sendo nova. Que se trata
A epígrafe desse capítulo diz: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens, que nos diz assim. Vamos fazer a leitura e meditarmos um pouco nesta palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, esta passagem, ela é uma passagem muito forte, porque aqui retrata exatamente o que estamos vivendo nos dias atuais. Falando um pouco sobre esta parábola que o nosso amado Jesus, ele citou, deixou registrado aqui no Evangelho de Mateus para nós outros, nós podemos ver aqui um pouco da cultura judaica acerca do casamento. Talvez você não saiba, mas na cultura judaica, quando um homem ele se apaixonava por uma mulher, que ele assumia um compromisso, ele noivava e depois ele chegava ao matrimônio. Só que eles ainda não podiam ter relação enquanto eles não tivessem formalizado aquele casamento através de uma cerimônia. E aqui nós vemos nesta passagem que está retratando um pouco de como ocorria o casamento lá nos tempos bíblicos dentro de Israel. Então, quando o noivo ele estava pronto para assumir aquele compromisso, a Bíblia nos revela que Maria, ela estava desposada de José, ou seja, era como se eles estivessem noivos. Mas José, ele não tinha conhecido Maria ainda, justamente porque ainda não tinha acontecido essa cerimônia que nós estamos vendo dentro desse capítulo 25 de Mateus. E como era que acontecia essa cerimônia? O noivo, quando ele vinha ao encontro da noiva, ele vinha com uma comitiva. E ele tinha algumas virgens. Neste caso, a Bíblia relata que 10 virgens. Elas ficavam esperando pelo noivo. E quando o noivo chegava à porta da cidade, então havia um grande alvoroço e diziam: aí vem o noivo. E essas virgens, elas tinham que estar com as suas lâmpadas abastecidas com azeite,
para ir ao encontro do noivo com as suas lamparinas acesas para vir clareando o caminho do noivo até a chegada da casa da sua futura esposa. E aqui a Bíblia está narrando uma história que quando chegou este momento, todas as 10 virgens, elas tinham a lâmpada, elas estavam com suas lamparinas, e todas elas adormeceram. Mas quando elas ouviram o barulho e a voz que dizia, aí vem o noivo, todas elas acordaram. Só que a Bíblia diz que 5 delas não eram prudentes. E elas não tinham trazido azeite suficiente nas suas lamparinas. Mesmo elas sabendo que a qualquer momento o noivo poderia chegar, elas sabiam que o noivo poderia tardar, mas elas tinham que estar com azeite suficiente nas suas lamparinas, para que quando o noivo chegasse, elas fossem ao seu encontro e elas clareassem o caminho dele até a casa da noiva. E o que nos chama a atenção desta passagem é que todas 10 eram virgens, todas 10 estavam esperando o noivo, todas 10 tinham as suas lamparinas, mas apenas 5 realmente estavam preparadas. Nesta passagem, nós podemos ver que Jesus ele está falando sobre o noivo, ele está falando sobre as 10 virgens, ele está falando sobre as lamparinas e sobre o azeite, mas ele não está se referindo à noiva. E nós podemos ver aqui nesta passagem que o que Jesus ele estava tentando, a mensagem que ele estava tentando passar para os seus discípulos, para aquelas pessoas que o acompanhavam, era que a sua vinda, ela iria ser em um momento em que muitos não estavam esperando. Ou seja, ele disse certa feita que a sua vinda seria como um ladrão. O ladrão ele não avisa o dia e a hora que ele vai roubar a casa de alguém. Ele chega de repente. Ele muitas das vezes chega pela madrugada, quando as pessoas estão dormindo ou quando elas não estão na sua residência. Eles chegam e roubam. E Jesus estava dizendo que poderia ser a qualquer momento. E que mesmo você não sabendo o dia e nem a hora, você tinha que estar preparado, esperando a sua volta. Mas o que nós estamos vendo hoje, no meio da igreja, do povo de Deus, é que existem 2 igrejas dentro de uma igreja. Moisés, como isso é possível? Da mesma forma que aquelas 10 virgens, elas estavam dentro da mesma casa, elas vestiam as mesmas roupas, elas tinham a mesma postura, mas elas estavam vivendo momentos diferentes. Muitas das vezes nós vemos dentro dos nossos templos pessoas que não têm o mínimo compromisso com a palavra de Deus, pessoas que não têm o mínimo compromisso com a oração, pessoas que não têm nenhum compromisso com a evangelização, com a obra de Deus. Nós podemos ver todos os dias em nossas igrejas, quando nós chegamos na igreja, nós vemos que as pessoas, elas já estão sentadas, elas não têm mais o desejo de orar. Quando eu me converti em 1999, eu aprendi que quando nós chegávamos na igreja, nós tínhamos que dobrar os nossos joelhos e só levantar quando a sineta ela fosse tocada, ou quando a pessoa, o obreiro que estava dando início ao trabalho, ele começasse a levantar uma oração ou mesmo a cantar um corinho. Mas os crentes de hoje em dia não gostam mais de orar. Os crentes de hoje em dia são de mal da oração. Antes da sineta tocar,
uma boa parte já estão sentados. E o que mais me deixa impressionado é que essas pessoas, elas não estão sentadas lendo a Bíblia ou tão somente com seus olhos fechados, em espírito, falando com Deus. Não! Essas pessoas, elas estão sentadas e elas estão conversando. E muitas das vezes atrapalhando aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está ali com um propósito verdadeiro de buscar a face de Deus, de adorá-lo, de orar, de derramar lágrimas. E é algo que acaba incomodando. Quando você está ali concentrado com Deus, falando com o seu Deus, e as pessoas estão ao lado, conversando, falando sobre assuntos do dia a dia, muitas das vezes com a revista para vender um produto, muitas das vezes para cobrar um dinheiro. Essas pessoas, elas não estão sendo como aquelas virgens prudentes. E muitas das vezes o que acontece é que quando o vento se levanta na vida dessas pessoas, elas não estão preparadas. Elas logo negam a fé. Elas não aguentam a provação, a tribulação e as dificuldades do dia a dia. Porque elas não estão edificando as suas casas na rocha. A rocha é Cristo Jesus. E como é que nós edificamos a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus? A partir do momento que nós nos alimentamos com esta palavra, a partir do momento que nós aplicamos em nosso coração o desejo verdadeiro de orarmos, de buscarmos a presença de Deus, nós estamos edificando a nossa casa na rocha. É por isso que muitas pessoas hoje em dia, elas pedem e não recebem, porque elas não sabem adorar, elas não sabem retribuir a Deus todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Uma pessoa que chega na igreja de qualquer forma, de qualquer maneira, arrastando os pés, fazendo barulho, incomodando as pessoas que estão orando. O pregador, no livro de Eclesiastes, ele nos deixa uma palavra muito forte sobre reverência na casa do nosso Deus. Nós vamos ver no livro de Eclesiastes, capítulo 5, o verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais ao ouvido do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Você já prestou atenção que o que aquelas 5 virgens que não eram prudentes, as 5 virgens loucas, elas estavam fazendo sacrifício de tolo, porque elas tiveram que vestir as suas vestes, pegar a sua lamparina, andar da sua casa até aquele determinado lugar para esperar o noivo. Mas elas não estavam compromissadas como aquelas outras virgens prudentes. Então elas estavam apenas perdendo tempo e fazendo sacrifício de tolo, como diz o pregador. Então nós temos que ter reverência quando entrarmos na casa do nosso Deus. Porque a partir do momento que nós nos reunimos em um ambiente e nós estamos ali com o propósito de adorar a Deus, aquele lugar se torna a casa de Deus. Deus, Ele não é um Deus que habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele é um Deus que quando existe em um ambiente 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele se faz presente. E aquele ambiente, ele precisa de reverência, porque a presença de Deus está naquele local e Deus, ele merece toda a honra, toda a glória e toda a reverência. Hoje em dia, as pessoas, elas não têm mais esse desejo. Muitos não acreditam mais que Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. E é essas pessoas que estão se enquadrando no perfil daquelas 5 virgens loucas.
Essas pessoas, elas não estão preparadas e não estão se preparando. Nós podemos ver que elas podiam muito bem, aquele momento, ao invés delas terem ido dormir, elas poderiam ter ido comprar o azeite. Elas deveriam fazer uma reflexão, ver a sua lamparina, como era que ela estava, se tinha azeite o suficiente. Todos nós sabemos que um botijão que nós compramos para a nossa casa, nós temos uma base de quantos dias aquele gás vai durar. Em algumas casas dura 30 dias, em outras 2 meses. Aqui em casa geralmente 3 meses. Então nós temos essa noção e nós sabemos que quando está chegando os 3 meses, a qualquer momento o bujão vai faltar o gás e pode nos deixar na mão. Então nós temos que estar preparados com o dinheiro para quando ele secar, nós venhamos enchê-lo novamente. Estar com o dinheiro preparado para enchê-lo. Da mesma forma, meus amados, é a nossa jornada. Se nós realmente queremos um dia nos encontrarmos com o Senhor nos ares, sermos arrebatados e irmos desfrutar das bodas do Cordeiro, assim como aquelas 5 virgens prudentes, que quando o noivo chegou, elas foram ao encontro do noivo, elas se encontraram com o noivo e elas entraram para as bodas do Cordeiro. Elas foram desfrutar daquelas bodas que o noivo estava realizando. Mas aquelas 5 virgens loucas, elas correram após para ir comprar o azeite. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E a Bíblia diz que o noivo disse, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. E diz mais, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma promessa que Jesus nos deixou. Ele vai voltar. A qualquer momento, ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Uma igreja que não se contamina com as imundícias que este mundo está oferecendo. Uma igreja que não se contamina com os manjares do rei. Uma igreja que tem o perfil de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, onde todos foram lá se prostrar e comer a mesa e os manjares do rei. Mas eles não quiseram se alimentar com os manjares do rei. Eles preferiram santificar as suas vidas, se afastando daquelas comidas que eram sacrificadas aos ídolos, aos deuses pagãos da Babilônia. Mas hoje em dia muitos crentes têm se vendido. Hoje em dia muitos têm se prostrado. Muitos têm compartilhado das coisas do mundo. Isso é se contaminar com os manjares do rei. Hoje em dia os crentes, eles estão trazendo para dentro da igreja o mundanismo. Muitas das vezes a igreja está imitando o mundo. Outro dia eu estava pregando em uma igreja e eu criticava um evento que tinha acontecido aqui próximo de casa, próximo da igreja que eu congrego. Foi realizado um evento em uma escola, onde uma balada para os crentes, para os jovens, diz que era uma noite de avivamento, quando na verdade as músicas que foram tocadas lá não eram músicas cristãs. Foi a maior bagunça, segundo os comentários que chegaram aos nossos ouvidos. E quando eu ministrava a palavra naquela igreja, eu citava este caso. É aonde também citei o caso da sobrinha de minha esposa, onde ela tinha se convertido em nossa igreja, onde nós damos apoio. Nós somos coordenadores de jovens e nós demos apoio a ela, colocamos ela no grupo de jovens, nós motivamos ela, fizemos tudo para que ela se firmasse. Mas ela de repente, ela disse que não queria mais congregar conosco.
porque ela tinha muitos costumes e ela tinha alguns vícios, vícios esses de usar alguns enfeites, quando na nossa igreja nós temos algumas normas, alguns costumes. E ela decidiu ir para outra igreja, outro ministério, onde lá podia usar tudo, qualquer tipo de roupa, podia usar qualquer tipo de maquiagem. Enfim, uma igreja onde até permite que os seus membros façam tatuagem e diz que Deus não condena. E quando eu pregava naquela igreja e eu criticava esta ação, essa atitude, os crentes hoje não querem mais renunciar. Então, quando eu finalizei a mensagem, quando eu estava saindo, estava à porta da igreja, chega um jovem e ele diz: gostei da temática da sua mensagem, mas eu não concordei muito quando você falou sobre a tatuagem. E eu parei e fiquei ouvindo o que ele tinha a falar e fiquei em silêncio. E ele continuou falando que ele tinha uma visão mais flexível. E eu perguntei: meu jovem, quanto tempo você tem de evangelho? Na minha mente, eu pensava que aquele jovem já era um jovem casado, mas eu pensava que ele tinha cerca de um ano e meio, 2 anos de crente. Porque muitas coisas mudaram e as pessoas se deixaram também mudar. Mas quando eu me converti, as coisas eram mais rígidas. Então eu pensava que ele tinha 2 anos de crente. E ele disse que tinha 15 anos de evangelho. E aquilo me deixou muito preocupado. Foi quando eu comecei a falar com ele sobre o meu ponto de vista e que eu não concordava. E ele disse que tinha uma visão mais flexível. Ele também disse que beber, tomar álcool, cachaça, também não era pecado. O pecado era se embriagar. O apóstolo Paulo ele diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Todos nós sabemos que uma pessoa, quando ela está bêbada, quando ela toma álcool, cachaça, essa pessoa começa a falar coisas com coisas. Ela começa a se alterar e por qualquer motivo ela pode chegar a agredir o próximo. A Bíblia condena totalmente, mas o que nós podemos ver através desse acontecimento é que as pessoas hoje em dia, elas não querem mais renunciar ao mundo. Elas não querem mais renunciar ao pecado. Elas acham que pode fazer de tudo um pouco, contanto que não se faça de uma forma exagerada. Se nós pensarmos desta forma, então nós podemos dizer que uma prostituta, se ela se converter, ela tem que permanecer na prática do pecado, contanto que ela não faça ao extremo. Não. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É necessário uma mudança de vida. Uma mudança que começa de dentro para fora. Por quê? A partir do momento que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, as nossas vidas, os nossos corpos, eles se transformam em templo do Espírito Santo de Deus. É moradia de Deus. E Deus, se ele não habita em templos feitos por mãos de homem, porque Deus ele iria habitar dentro de um corpo cheio de imundícia? É necessário primeiro que haja uma limpeza dentro de nossos corpos, que toda imundícia, toda casa de aranha, toda telha, todos ossos, que esse templo ele passe por uma faxina espiritual, aonde depois que a casa ela é limpa, o Espírito Santo ele habita. Moisés, isso não é bíblico, é totalmente bíblico. A Bíblia nos diz que quando o espírito imundo ele sai do corpo de uma pessoa, ele anda por vários lugares, mas depois, quando ele sente falta, ele retorna.
Se ele encontrar a casa limpa e desabrigada, ele volta para dentro daquela casa, o corpo daquela pessoa, e traz mais sede. Então nós podemos ver que temos que fazer uma limpeza em nossos corpos, mas essa limpeza é uma limpeza contínua. Nós temos que fazer uma limpeza todos os dias. Aquilo que nós observamos, o apóstolo Paulo ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que examinarmos todos os dias as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar e o nosso pensar. E aquilo que não está de acordo com a palavra e com a vontade de Deus, nós temos que botar para fora. Nós temos que desfazer isso de nossas vidas. Isso é renúncia. E nós sabemos que a renúncia muitas das vezes ela dói. Claro que dói. Imagine você ter que abrir mão de algo que você gosta, mas que você sabe que não está agradando a Deus. É renúncia. Vai doer, mas vai valer a pena. Porque a Bíblia nos diz que é melhor você entrar nos céus faltando um olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. É melhor você entrar nos céus faltando um braço do que ter os 2 braços e você ser lançado no inferno. Então, meu amigo, o que eu quero te dizer nesta noite, que eu estou gravando esse vídeo através desta palavra, é que é melhor você renunciar ao pecado hoje. É melhor você abrir mão daquilo que te faz sorrir hoje, porque amanhã aquilo pode te fazer chorar, te lançando lá no inferno. Então essa é a palavra que eu tenho para você na noite deste dia. Jesus ele está voltando. A qualquer momento ele pode vir arrebatar a sua igreja. E aquele que estiver mais atento aos prazeres deste mundo vai ficar para passar pela grande tribulação, e isso eu não desejo nem para aqueles que se consideram meus inimigos. Imagine para você, meu amado, que está vendo este vídeo nesta noite. Imagine para você, minha amada, que está vendo este vídeo nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã. Não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo. O que importa é que Deus está falando com você através desta palavra. Ele quer uma mudança completa na sua vida. Que você abandone o pecado, as coisas erradas que você está fazendo. E que você possa fazer uma nova aliança com Ele hoje, neste momento. Antes de encerrar esta palavra, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Você que está passando por um momento de dificuldade, talvez com um vício, aonde você sabe que isso é errado e que você precisa renunciar. E através desta palavra você sentiu que Deus falou com você, que você é um escolhido, você é uma escolhida, e que Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Mas Ele só vai começar a fazer a obra que Ele tem através da sua vida a partir do momento que você começar a renunciar às coisas que não estão agradando a Deus. Então Deus ele vai começar a cumprir todas as promessas em sua vida. Deus ele vai começar a mudar a situação da sua vida. Mas é necessário, meus amados, que nós venhamos estar cientes em todo momento que Jesus ele está voltando. E vai pegar muita gente de surpresa. Muitos que estão dentro das igrejas, muitos que estão indo aos cultos, muitos que estão, muitas das vezes, até em um cargo hierárquico muito alto, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, mas que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão pregando o evangelho verdadeiro, genuíno, que estão utilizando a palavra de Deus para comercializar a fé. Pessoas que estão vendendo falsas promessas, falsas esperanças. Obreiros que não pregam mais sobre arrebatamento, sobre renúncia, sobre pecado, arrependimento, sobre amor. Isso é o que nós estamos precisando
nesses últimos dias é de pregadores e de pastores que preguem uma mensagem verdadeira, uma mensagem genuína, que não pregue somente as flores, mas que pregue os espinhos. O evangelho não é somente prosperidade, não é somente curas, milagres, não. Evangelho é renunciar ao pecado. Evangelho é você viver uma vida de santidade. Nós estamos em um mundo pervertido, o mundo jaz no maligno, mas nós somos santos. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo adquirido. E eu costumo dizer sempre que nós estamos nessa terra, mas nós não fazemos parte dela. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Mas existe uma pátria santa lá nos céus, onde está nos aguardando uma nova Jerusalém celestial, com ruas semelhantes a ouro e a cristal, está nos aguardando, amados. Então não vamos perder o nosso foco como igreja. Não vamos perder o nosso foco como povo de Deus. Vamos fazer a diferença. Ainda que muitos se corrompam, ainda que muitos caiam e que voltem atrás, se puder leve uma palavra, mas não siga o exemplo dessas pessoas. Nós não devemos nunca apostatar das nossas fés, mas nós temos que estar preparado, porque muitos falsos profetas têm surgido para enganar a muitos, com falsos milagres, com falsas curas, com falsas promessas de enriquecimento a qualquer custo. Eles não pregam que você tem que trabalhar para comer do suor do seu rosto. Eles pregam que Deus vai te dar, que Deus vai fazer e vai acontecer. Mas se você for inteligente e você parar para fazer uma reflexão, você vai ver como Deus vai me dar, como isso vai acontecer. É você trabalhando e Deus abençoando. É você se esforçando e Deus abençoando. Não é que vai cair um carro novo na sua casa, da noite para o dia, Deus vai te dar. Não. Isso é história de carochinha. Isso é história de mercenário, de enganador, que está de olho no seu dinheiro. Ah, se você fazer uma doação de 100, 200, 300, Deus ele vai multiplicar, Deus vai abrir a janela dos céus. Não, isso não existe, isso é um falso evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus. Eu creio sim, eu creio em prosperidade. Eu creio sim nas bênçãos de Deus. Está escrito no livro de Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, e que dela vos advenha a maior abastança. É bíblico Deus nos abençoar, mas não é bíblico você barganhar com Deus. Deus ele não precisa que você, se você me der isso, eu vou te honrar. Como um pregador, ele estava falando sobre bênçãos, eu falei no outro vídeo, aonde ele falou somente sobre prosperidade, que Deus tinha que tomar a bênção do ímpio para dar ao crente. Não, isso não é de Deus. Ele dizia que Abraão, quando ele foi para o Egito, quando ele saiu do Egito, Deus tomou a riqueza de Faraó e deu a ele. Jacó, quando ele saiu da casa do seu sogro Labão, Deus pegou a riqueza do seu sogro Labão e deu a Jacó. Mas o que aquele pregador ele não disse foi que Jacó ele trabalhou duro. Ele trabalhou 7 anos sem ganhar nada. Trabalhou para casar com uma das filhas de Labão, quando ele foi enganado. E de Labão deu a sua filha mais velha, Léia, para casar com Jacó. E ele teve que trabalhar mais 7 anos. Junte isso, meu irmão, você vai ver que foram 14 anos trabalhado. E depois ele continuou trabalhando mais.
Aí Deus, para cumprir as promessas que tinha na vida de Jacó, Israel, começou a abençoá-lo. Mas antes de Deus abençoar, foi necessário que ele trabalhasse, que ele se esforçasse. Então, meu irmão, se você quer prosperar, não caia em qualquer conto de vigário. Não caia em qualquer falsa promessa. É necessário trabalho. Deus ele vai abençoar, mas é necessário você trabalhar. É necessário você ser fiel a Ele. Porque se você for fiel a Ele no pouco, no muito, Ele te colocará. E não se preocupe, porque Deus, Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. E Ele tem cuidado de nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Mas cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores, aonde eles só têm o intuito de roubar o seu dinheiro e de te enganar. E os únicos que prosperam são eles, às custas daqueles que acreditam nas suas falsas promessas. Mas a Bíblia nos diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Então essa é a palavra que eu tenho para você, meu amado irmão, uma palavra de exortação, de ensinamento e de vigilância, porque está próximo a vinda do nosso amado Jesus. Não se deixe enganar com coisas dessa vida. Não dedique o seu tempo em busca de prosperidade financeira, de carro, casa. Tudo isso vem a partir do momento que você começa a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E ainda que isso não venha, nós não estamos aqui servindo a Deus baseado em promessas de prosperidade nessa terra. Se nós não somos dessa terra, porque nós temos que estar preocupados com prosperidade financeira. Se você tiver o que comer, o que beber e o que vestir, já é o suficiente. Porque além disso tudo, você tem um Deus Todo-Poderoso que te escolheu a dedo. Ele foi lá, olhou para você e disse: tu és minha, tu és meu. A Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto me pedir, eu o farei. Entendeu? Foi Ele quem nos escolheu. Ele escolheu a mim, escolheu a você. Então, ainda que você não venha ter nada nessa vida, Deus, Ele tem reservado para você uma cidade santa, onde nós iremos desfrutar, estaremos para sempre com o Senhor naquela cidade, nas mansões celestial. Então, meu amado, nessa terra, nós temos que nos contentarmos, principalmente em agradar a Deus e saber que Ele está se agradando de nós. O resto que vier é lucro. Então, era essa palavra que eu tinha para a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus ele possa continuar abençoando a sua vida, te dando força, te dando graça, te dando ânimo a cada dia para você continuar nesta jornada. Eu sei que é difícil, eu sei que são muitas pedras no caminho, muitos espinhos, mas foi para isso que Jesus ele nos chamou, para passarmos pelas pedras, pelos espinhos. Mas lá na frente existe um oásis te esperando. Então enfrente o deserto hoje, mas sabendo que o deserto ele não é para toda a vida. Vai chegar um momento que Deus vai te tirar do deserto e te colocar na terra que manda leite e mel. Ou seja, as provações e a tempestade que se levantam, elas são passageiras, mas em um determinado momento Deus ele acalma a tempestade e agora se faz uma grande bonança. E nesse momento você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deste força e até aqui nos ajudou. Me ajudou a passar pelo deserto, me ajudou a enfrentar a tempestade. E agora eu tenho uma experiência para contar. Eu tenho uma história para contar, porque eu só te conhecia de ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te viram, como disse o nosso irmão Jó.
Então, meus amados, venhamos estar cada dia mais buscando a Deus, nos dedicando na sua casa, através da sua palavra e da oração, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Feche os teus olhos e vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha continuar nos abençoando, nos dando graça, sabedoria e força para continuarmos nesta caminhada. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por este momento em Tua presença, por esta palavra que foi lida e ministrada. Aplica ela, Senhor, nas tábuas dos nossos corações. Senhor, nos ajuda a cada dia mais estarmos na Tua presença, vivendo uma vida de santidade, nos afastando do pecado, da injustiça e nos achegando cada dia mais à Tua presença, Senhor. Neste momento eu apresento em Tuas mãos esta serva, este servo que está vendo este vídeo. Eu não sei qual é a necessidade da Tua filha, do Teu filho, mas eu quero Te apresentá-lo neste momento, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estender as Tuas mãos, livrar de todo o mal, dai graça. Meu Deus, cobre com as Tuas bênçãos, Senhor, dai força para continuar nesta caminhada, nesta trajetória, que é tão difícil, meu Pai. Mas nós sabemos que vale a pena, Senhor, passar pelo deserto, enfrentar a tempestade. Muitas das vezes enfrentar calúnias, meu Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Pai, é o nosso guarda, é o nosso pastor. E com certeza, ó Deus, o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Continua conosco, ó Deus, nos dando força e graça para suportarmos, ó Deus, as provações desta vida, as dificuldades, Senhor, mas que em momento algum nós venhamos murmurar contra Ti ou blasfemar do Teu nome. Não deixe que venhamos voltar atrás, meu Deus, mas nos dá força, Senhor, para continuarmos, porque o nosso objetivo é o céu, é estarmos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Então nos ajuda a cada dia, a cada manhã, nos dando força, nos dando, meu Deus, cada dia mais, meu Deus, desejo de orar, buscar a Tua face, meditar na Tua palavra, porque os dias são maus e nós devemos, ó Pai, estar firmado em Ti, na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu Te agradeço desde já, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por este momento em Tua presença, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Se você gostou, se inscreva neste canal e nós vamos estar postando vídeos com frequência, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos a cada dia mais estar firme na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com o seu familiar, no Facebook, nas suas redes sociais, para que Deus ele possa continuar abençoando as nossas vidas e que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, para que essas pessoas também elas venham meditar nesta palavra e saber que Jesus ele está voltando para buscar uma igreja santa, que não é tempo de brincar. Na verdade, nunca foi tempo de brincar, de ser crente, mas estamos cada dia mais próximo da vinda de Jesus. Então que venhamos nos convertermos a cada dia, para que quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, nós venhamos estar entre os seus escolhidos, entre aqueles que vão ser transformados e vai subir para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, um forte abraço, fica na paz de Cristo Jesus e saiba que Ele tem cuidado de ti e da tua família. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.